Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos de volta. Palavra ao amanhecer. Nós precisamos desta palavra, nós precisamos deste alimento. Eu com um probleminha aqui nos meus equipamentos, minhas coisas, mas vai dar certo. E eu às vezes brinco dizendo que trabalho com as unhas, mas às vezes é só no empurrão mesmo. Só pela misericórdia, mas alguém tem tanto recurso e não faz nada, né, irmãos? Então, vamos louvar a Deus por isso. Louvamos a Deus. Eu louvo a Deus. Louvamos a Deus pelos que fazem. Louvemos a Deus pela coragem que Ele tem nos dado. Vamos fazer. Temos limitações, mas a gente vence. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, hoje nós vamos meditar no texto de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículos 45. O Senhor Jesus, botando os seus discípulos para ir em frente e tal, e ele ia orar. Jesus foi um exemplo perfeito de humanidade, de espiritualidade, de nacionalidade, de racionalidade. Jesus é o homem perfeito. Jesus é o exemplo perfeito de tudo que nós podemos aprender pelas Escrituras. Tinha amor à sua nação, tinha amor ao seu culto, ao tratar das coisas de Deus, tinha amor a ensinar, amava o Senhor e amava a palavra do Senhor, amava os servos do Senhor. Jesus é realmente o grande exemplo. Marcos capítulo 6, versículos 45 a 52. Vamos aprender juntos. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre eles ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, eu podia ficar só com esta última palavra, coração endurecidos. Jesus tinha feito um milagre grandioso. Houve a multiplicação dos pães naquele lugar. Uma pequena quantidade de alimento foi multiplicada milagrosamente para servir a mais de 5.000 pessoas. É impossível, seria impossível, em qualquer contexto da mentalidade humana, admitir-se alguma virtude, alguma coisa, a não ser um milagre grandioso operado por Deus.
Se ele tinha, como de fato fez, o milagre da multiplicação dos pães, ele poderia fazer qualquer outra coisa, andar sobre as águas, inclusive. E ele tendo, naquele dia, na tarde do dia, ele havia despedido seus discípulos antes da multidão. Vocês passem, subam no barco e vão para o outro lado. Eu vou despedir a multidão. E botou os discípulos para subirem no barco e irem para Betsaida, e ele ficou despedindo a multidão, certamente atendendo a um, atendendo a outro, falando com um, falando com o outro, até toda a multidão sair do local onde estava ouvindo a palavra e aonde foram saciados milagrosamente. E quando Jesus despediu a multidão, ele não foi para o mar, ele foi para o monte. Seguiu o sentido contrário e foi orar. É o que nos diz a palavra. Ele orou a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília e a quarta vigília. A noite dos judeus era dividida do pôr do sol até o nascer do sol em 4 espaços de 3 horas. A primeira vigília até às 9, do pôr do sol às 9, a segunda de 9 às 12, a terceira de 12 às 3 e a quarta de 3 às 6 da manhã. Então Jesus vai ao encontro dos seus discípulos ou em busca dos seus discípulos depois das 3 da manhã. Foi na quarta vigília, diz aqui, diz que ele despediu a multidão, versículo 45, diz, tendo despedido, versículo 45 diz que ele botou os discípulos para subir no barco, para passar para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, foi ao monte orar. E na quarta vigília da noite, o versículo 48 diz que na quarta, vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, perto da quarta. Então, aí 2 horas e tanto da manhã. Perto da quarta vigília, não foi na quarta, foi perto. Já era o final da terceira vigília. E ele foi em direção aos seus discípulos. Mas o versículo ainda diz que andando sobre o mar e queria passar-lhe adiante. Ele fez como quem fosse passar ao lado do barco, indo para outro lugar. Mas foi o suficiente para que todos vissem ele. Todos viram ele. E por isso, o medo também. A história do fantasma, todo mundo conhece isso desde o começo do mundo. Tudo que não se identifica, tudo que é visto no escuro, nas sombras, à distância, e não é reconhecido, não é reconhecível, então, desde remotos tempos é tido como fantasmas. E nos mares, os pescadores, nos mares, nos rios, nas grandes massas de águas, nos grandes volumes de águas, dizem aparecer muitas coisas que podem ser simplesmente ilusão de ótica, qualquer coisa, mas para eles que veem, para quem convive com aquilo, seriam fantasmas. E eles pensaram que era um fantasma,
O versículo 49 diz que quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Não era uma coisa simples. Não era uma coisa simples. É bem provável que todos eles tivessem ouvido alguma história de aparições nas águas. Mas uma aparição que todos pudessem ver ao mesmo tempo não era conhecido. E eles deram grandes gritos. Marcos 6:49. O versículo 50 diz, porque todos viram, não tinha essa história, cadê? Estou vendo não, todos viram, todos se perturbaram, mas ele, na sua bondade, na sua compaixão, também cuidou de acalmá-los de repente, e disse, tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou. Entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Eles ficaram sem entender. Eles não entendiam. O versículo 52 diz, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, para fazer o que Jesus fez, multiplicando aqueles pães para servir a mais de 5.000 pessoas, era uma forma de dizer que era Deus, que era o Filho de Deus, que era divino, que era de fato o Deus de Israel. Eles não tinham compreendido. E por que não tinha compreendido, meus irmãos? Porque o coração deles estava endurecido. Uma denúncia, mesmo amorosa, do texto sagrado. Não tem nenhuma incriminação aqui aos homens, os servos de Deus, aqueles homens que estavam a serviço de Deus na companhia de Jesus. Não companhia de Jesus no sentido de jesuíta, não, que era uma fraude, um roubo cruel, mas acompanhando Jesus, na companhia pessoal de Jesus. Mas mesmo assim, irmãos, a diferença entre o divino e o humano, entre o santo e o profano, a diferença entre o poder do Senhor e a fraqueza do homem, a força do Senhor, a fortaleza do Senhor e a fraqueza do homem sempre, sempre, sempre estará neste desnível absoluto. Que Deus nos abençoe e que o nosso coração se fortaleça com a graça e que a gente realmente receba, acredite, faça alguma coisa, comunique-se, comunique a palavra e comunique-se entre si. São maneiras de atenuar a dureza dos nossos corações. A nossa intercessão hoje, meus amados irmãos, é pelas viúvas que eu conheço, algumas queridas irmãs que trabalharam muito comigo para o Senhor Jesus, na terceira etapa do Caminho do Ceará. Minha querida irmã Perpétua, minha querida irmã Vera, minha querida Ruth, minha querida Gorete Barros, minha querida Daías, queridas irmãs, se vocês pudessem ver como o meu coração é grato a vocês, como o meu coração é grato a Deus por vocês, pelo trabalho conjunto que nós fizemos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e a minha única possibilidade de fazer alguma coisa é intercedendo.
Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que está nos mais altos céus, estamos em Tua presença agradecidos pela vida. Ó Senhor querido, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, nossa denominação, nossos amados irmãos de outras denominações, os Teus ministros. Ó Deus, eu te louvo porque Tu encheu meu coração, meu Senhor, para Te amar e amar a Tua igreja e suplicar pelos meus amados irmãos, ministros, Pai, da Tua igreja, na nossa denominação e nas demais. Guarda os Teus ministros que são honestos, dignos, fiéis, que têm temor e compromisso com o Teu reino. Abençoa e guarda cada um, Senhor, suas famílias, suas congregações e igrejas. Agora, Senhor, te apresento especialmente as viúvas, as minhas queridas irmãs, na terceira etapa. A irmã Perpétua, a irmã Vera, a irmã Gorete, a irmã Luzia. Senhor, abençoa. A irmã Adaías, toma em tuas santas mãos, opera na vida das tuas servas. Bendito Senhor. Guarda a irmã Ruth e a sua família, manifesta o teu poder na vida das tuas filhas ali, naquela congregação. Abençoa os meus queridos irmãos e filhos naquela congregação. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.